Eu gostaria de pedir agora que você abra a sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler os versos de 1 a 11. Marcos 11, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto que iam adiante dele, como os que seguiam clamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor fale conosco nesta noite. Queremos ouvir a sua voz, queremos, Pai, ser abençoados, Pai, por aquilo que o Senhor preparou para nós. Que nós possamos ter um entendimento mais profundo da sua palavra. Que ela, Pai, possa tocar nas nossas vidas a ponto de transformar a nossa visão de quem Tu és. E que nós possamos colocar isso na nossa vida, em prática. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma coisa... só lembrando, nós estamos na nossa 34ª mensagem no Evangelho de Marcos. Estamos prosseguindo firmes e fortes. Né? Se Deus abençoar, né, nós vamos terminar o Evangelho ainda esse ano. E nesse texto aqui é bem interessante, mas é um texto também que o entendimento não é muito simples. A gente tem que ter uma visão um pouquinho mais completa, para que a gente possa entender claramente o que Deus está falando aqui para nós, 2000 anos depois de Jesus. Mas antes de falar disso, eu queria mencionar uma coisa, né, que eu estava prestando atenção, olhando para as pessoas, vendo como as pessoas vivem. E percebi uma coisa, né, que vocês também já devem ter percebido, que as pessoas, elas vivem conforme a sua fé. As expectativas em relação ao futuro levam-nos a viver da forma que vivemos agora. Por exemplo, se nós temos uma expectativa de sermos ricos no futuro, pode ser que isso te leve a trabalhar muito no presente momento. Talvez você queira ter uma idade avançada com saúde, então talvez você esteja agora investindo, né, na sua saúde, né, nos exercícios, para que você fique bem em forma hoje, e isso vai estar impactando também ali
a sua saúde no futuro. E dependendo de como você enxerga o futuro, isso vai te marcando e vai transformando a forma que você vive hoje. Quando a gente trabalha nas questões religiosas, é a mesma coisa. Se você tem uma expectativa, por exemplo, que a morte está próxima, é muito comum que as pessoas, nesse momento ali que enxergam, opa, estou para morrer, né? Estou com uma doença complicada. O que as pessoas acabam fazendo? Não, vou me voltar mais a Deus, porque está próximo o meu fim. Mas também, por outro lado, tem jovens que às vezes pensam que não, minha morte vai estar muito longe, eu acho que eu não vou morrer nunca. Aí o que faz? Não presta nem atenção em Deus. Então essa expectativa, essa fé no futuro, ela vai marcar muito a forma que nós vamos viver, tanto de uma maneira secular, quanto a nossa vida religiosa. Entender esse futuro, né, ele é importante para a gente agora. No texto que nós lemos aqui, que eu acabei de ler, ele vai falar um pouco a respeito de Jesus e de quem ele é. E saber quem é Jesus está muito ligado com uma coisa que os judeus tinham na época dele, que era a expectativa da vinda do Messias, a expectativa da chegada do Messias. E Jesus, ele veio cumprir essa expectativa. Mas de acordo com o que eles enxergavam a respeito do Messias, talvez Jesus não se encaixasse na visão deles. Não é à toa que muitas pessoas no tempo de Jesus, apesar dos milagres que ele fazia, apesar da sua pregação maravilhosa, eles acabavam rejeitando a Jesus. Porque eles tinham uma expectativa. E essa expectativa, de uma certa maneira, ela foi frustrada. E o que a gente vai fazer nesta noite é justamente tentar entender essas expectativas lá no tempo de Jesus, o que eles esperavam a respeito de um Messias, e como isso afetou a sua visão a respeito do próprio Jesus. E isso vai trazer implicações enormes para a vida deles e também para a gente. Quando a gente aplicar, a gente vai ver que é importante a gente ter uma ideia correta de Jesus. E isso impacta a nossa vida e, na realidade, muda totalmente a nossa vida. Mas, para que a gente possa entender, eu vou ter que fazer algumas coisas aqui, irmãos. Esse texto aqui ele não é de fácil entendimento, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou ter que ler um pouquinho as profecias a respeito do Messias. Depois, eu vou passar um pouquinho sobre as expectativas messiânicas na época de Jesus. Para só então chegar no texto. Aí sim nós vamos estar preparados para entender este texto de forma apropriada para que nós possamos aplicá-lo na nossa vida. Então, eu quero te convidar a fazer essa viagem comigo. Pega a sua Bíblia, pega aí o lugar onde você faz as anotações, para que a gente possa realmente entender tudo isso passo a passo. E vocês vão ver como que esse texto aqui, ele é importante. Primeira coisa, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o que o Antigo Testamento falava a respeito do Messias. No Antigo Testamento, há uma promessa de que o reino de Davi, o reino do rei Davi, ou dos seus descendentes, permaneceriam para sempre. O reino de Davi permaneceria para sempre. Abre lá sua Bíblia, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versos de 12 a 16. 2 Samuel 7, de 12 a 16. Diz assim: quando os seus dias se complementarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino.
Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para você sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Olha só, tinha uma promessa que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. Ele não mudaria, ele estaria ali sempre. Um reino, né, de um descendente de Davi. E de acordo com o que a gente vê lá no Antigo Testamento, esse que é descendente de Davi, ele teria poderes sobrenaturais. Se você abrir a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 11, versos de 1 a 4, Isaías 11, de 1 a 4, vai perceber bem isso. Olha só o que ele diz lá. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor ao Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Aí ele vai falar um pouquinho sobre as características desse reino e vai mostrar para ele que esse aí, esse descendente de Davi, ele tem poder, ele recebe do Espírito do Senhor, ele julgará com justiça os poderes, os pobres, e decidirá com equidade os favores dos mansos. Olha só, como é esse reino. Outra coisa que a gente vai ver, é que esse rei davídico, ele também é prometido que ele entrará e trará paz para Jerusalém. Ele é poderoso e traz paz. Isso vai estar lá no profeta Zacarias. Abre lá a sua Bíblia, lá no profeta Zacarias, capítulo 9, versos de 9 a 10. Zacarias 9, de 9 a 10. Olha só o que esse profeta diz. Alegrem-se, ó filhas de Sião, exultem, ó filhas de Jerusalém, eis que o seu rei vem até vocês, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos, ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde Eufrates até os confins da terra. Olha só a descrição que o profeta Zacarias traz de um Messias rei, um Messias que entra com poder e traz o quê? A paz. Isso é o que estava ali marcado. E aí a gente vai ver que tem outros textos no Antigo Testamento que vão falar desse reino davídico, né? Desse descendente de Davi. Por exemplo, Salmo 89 inteirinho, Jeremias 23, de 5 a 8, Ezequiel 34, de 23 e 24, Amós 9, 11 a 15, todos eles vão destacar que vai existir um reino, e o rei deste reino será um descendente de Davi, ele será um Messias rei, poderoso, que instalará o seu reino com poder, e também decretará a paz para todos os povos. Por outro lado, no Antigo Testamento também vão existir textos que vão falar desse Messias de uma maneira um pouquinho diferente. Na realidade, de uma maneira totalmente diferente. Existe a promessa também de Deus que vai vir um servo sofredor.
Se você ler lá em Isaías 53, você vai perceber que vai vir alguém que Deus vai agradar-se em enfermá-lo, em matá-lo, para que ele desse a sua vida em resgate de outras pessoas, para que através da morte de um justo, outros fossem justificados, né? Um que vem sofrer por muitos, e isso está ali em Isaías 53. É interessante quando você nota essas duas visões a respeito do Messias, parece que elas são diametralmente opostas, né? De um lado você tem o Messias rei poderoso, que vem implementar o seu reino com poder e força. Por outro lado, você tem um Messias que ele vem sofrer pelo seu povo. Esse Messias também, ele é um rei, mas é um rei que sofre pelo seu povo, para salvar o seu povo. Essas são as duas visões que existiam a respeito do Messias na época de Jesus. E aí, adivinha qual que era a visão que estava mais na moda? A do Messias fraco ou a do Messias forte? Do Messias, né, poderoso, né? Hard power, né? Então, a visão que eles tinham mais era aquele poderosão. Aquele outro eles até conheciam, alguns até falavam dele, mas não davam muita bola não. O negócio era, esse aí é o reino, né? Esse que vai vir implantar o reino. Agora, a segunda coisa que eu falei para vocês, que é importante para a gente entender esse texto de Marcos, é entender o contexto cultural, como os judeus viviam naquela época, e qual que era a expectativa que eles tinham a respeito desse Messias. O contexto de Jerusalém há 2000 anos atrás é um contexto complexo, não é simples. Eu vejo às vezes as pessoas tentando simplificar, não, mas é um contexto bem complexo. Primeiro, na época de Jesus, os judeus eles estavam sob o domínio do Império Romano, que era o maior império daquela época. A posição onde ficava a Judéia era uma posição muito importante, porque ela fazia a ligação entre Roma, né, quando eles vinham por mar ou por terra, eles saíam de Roma, vinham pelo o mar Mediterrâneo, passavam ali por Jerusalém, os portos ali perto da Judéia, e iam até o Egito. O Egito, naquela época, era o celeiro, era o maior produtor de trigo, e é uma das províncias mais ricas dos romanos. Então, toda a riqueza que vinha do Egito ia chegar lá em Roma, tinha que passar por ali. Então, aquela região ela era importante. Outra coisa interessante, irmãos, é que apesar de Roma ser um império opressor, um império vingativo, Roma garantia a liberdade religiosa dos judeus. Os judeus podiam adorar o seu Deus aonde eles quisessem. Os romanos, eles garantiam a liberdade religiosa. Isso é bem interessante notar, né? Porque você pensa, não, os romanos, eles perseguiam os judeus? Não, na maior parte do tempo, eles garantiam a liberdade religiosa. E outra coisa que às vezes a gente não cita, e é muito importante, é que os romanos, eles garantiam a Jerusalém um status de uma cidade de peregrinação. Era uma cidade que ela recebia peregrinos de outros lugares. Isso aí, Jerusalém tinha recebido esse status uns anos antes de Jesus nascer, e eles mantinham isso. Então, eles conheciam que Jerusalém era uma cidade importante, os romanos financiavam, através do rei Herodes, dos reis que tinham ali, as construções religiosas, eles ajudavam de uma certa forma, ou permitiam, tanto que o templo de Jerusalém, na época de Jesus, é enorme. O templo de Jerusalém, na época de Jesus, é muito maior e muito mais rico do que o templo de Salomão. O templo de Salomão, comparando com o templo que foi construído na época de Jesus por Herodes, era assim, uma casinha. O templo de Jerusalém era um negócio enorme, mesmo nos padrões atuais, era um prédio de 21 andares de altura, um negócio absurdo, de grande. E quem que permitia tudo isso? Os romanos. Os romanos permitiam chegar dinheiro até lá,
e eles fazerem tudo aquilo. Então, você tinha um império opressor que financiava a religião. E o que acontecia? Os sacerdotes que tinha naquela época eram todos comprados. Todos estavam aliados ali com o império, porque, de certa forma, os sacerdotes, eles recebiam benefício do Império Romano. Quem são os sacerdotes, como está na Bíblia? Os saduceus. Isso aí é uma coisa interessante. E outra coisa que é importante para entender a mentalidade dos judeus naquela época é o seguinte: para os judeus de 2000 anos atrás, eles queriam ter um reino, que o rei seria um descendente de Davi. Mas eles tinham esse reino? Não tinham. Então, para muitos, eles ainda consideravam que eles estavam vivendo num cativeiro, porque eles estavam sob o domínio de um povo opressor, e eles precisavam ser libertos. E daí vinha a expectativa messiânica de vir um rei, descendente de Davi, que chegaria como? Com poder, com espada, fazendo e acontecendo para destruir os romanos. Essa era a expectativa de boa parte dos judeus na época de Jesus. Eles eram oprimidos e queriam um Deus libertador. Isso era o que estava. Mas como eu falei, irmãos, ali a situação, o que acontecia ali em Jerusalém era complexa. Porque você tinha pessoas que estavam esperando esse rei, né, poderoso, mas se eles eram do grupo dos essênios, eles foram para o interior, né, fizeram comunidades, vamos lá, vamos aguardar Deus chegar. Outros, como os fariseus, viviam nas cidades, buscavam a santidade, olhavam os sinais e também estavam aguardando a chegada. Os saduceus, por outro lado, falavam assim, sei lá se vai chegar esse rei mesmo aí, vamos lá nos aliar aos romanos, né? Deixa que eles nos financiem aqui. E naquela época de Jesus, o sacerdócio era muito corrupto. Os sacerdotes ganhavam muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, para que eles pudessem entrar no templo, todo mundo tinha que deixar uma moedinha, um shekel, né? Era o shekel do templo. Então, se você fosse entrar no templo de Jerusalém, não era de graça. Você tinha que pagar para entrar. Então, você dava uma moedinha e entrava. Se não tivesse a moedinha, você não entrava. E o dinheiro ia para onde? Para a construção do templo, e uma parte os sacerdotes embolsavam, como sempre, né? Assim, outra coisa que acontecia também, irmãos, tinha muitos ali que falavam assim, não, o que a gente tem que fazer mesmo é botar para quebrar, vamos expulsar esses romanos, que eram os zelotes, vamos botar para quebrar esse negócio aqui, e vamos nós implementar esse reino pela nossa própria força, no nosso braço, vamos fazer uma guerra santa contra os romanos. Vocês estão percebendo como que o contexto ali era complexo? Como era um caldeirão de um monte de gente pensando coisas diferentes. Esses grupos de judeus, eles brigavam entre eles, brigavam com os romanos. E nisso tem Jesus. Jesus vem pregar a palavra. Jesus vem trazer a mensagem, né, do reino de Deus dentro desse grande caldeirão que era ali a região da Judéia, Samaria e Galileia. O interessante ali é que Jesus ele vem pregando uma mensagem diferente, de paz. Só que ele vem pregando com poder, mas não com um poder militar, mas sim com o poder do Espírito Santo, aonde ele vai fazendo muitas e muitas obras. A sua pregação é uma pregação confrontadora contra o status quo, contra contra a religiosidade da época, tanto que ele vai bater muito lá nos fariseus, né? Depois a gente vai ver nas próximas pregações como que ele também vai bater muito lá sobre a questão do que está acontecendo ali no templo. Ele vai contra aquele status quo religioso. E ele vai trazer a mensagem do Evangelho. As pessoas, a princípio, não vão entender que Jesus,
ele era o Messias. Se a gente vai lá para Marcos, capítulo 8, verso 28, você vai ver ali Pedro e os discípulos dizendo que Jesus, os discípulos, eles entendiam que Jesus, ele era um profeta. Que era um profeta como um profeta do Antigo Testamento. Os discípulos, por outro lado, já entendiam que Jesus, ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Lá em Marcos 8, 29, você vai perceber isso. Pedro respondendo, não, quando Jesus, ele pergunta primeiro, quem que os outros dizem que eu sou? E depois ele pergunta, e vocês, quem que vocês falam que eu sou? Aí eles falam, olha, o Senhor é o Cristo. O Cristo. Eles já entendiam. Porém, os discípulos não entendiam muito bem a missão de Jesus. Desde sempre, Jesus, ele vai explicar, olha, eu sou o Messias, sim, ele não nega isso, mas eu sou o Messias de Isaías 53. E como que ele vai falar isso? Lá em Marcos 8, 31, Marcos 9, 30, Marcos 10, 33 e 34, Jesus ele vai falar que o Filho do Homem ele teria que morrer, ser sacrificado, ser entregue nas mãos dos gentios, e depois, ao terceiro dia, ele deveria ressuscitar. Mas interessante é que ele falava isso para os discípulos, entrava numa orelha e saía pela outra. Eles não entendiam nada. Era Jesus falando de sacrifício, e Pedro tentando repreender Jesus. Era Jesus falando de sacrifício, e Tiago e João pensando, quem que vai sentar à direita ou à esquerda de Jesus? Os discípulos não estavam entendendo, não estavam conectados. Eles sabiam que Jesus era o Messias, sabiam que ele veio cumprir as promessas do Antigo Testamento, mas ao invés de verem o Messias, servo sofredor, quem que eles viam? O Messias poderoso, o Messias rei, que veio implementar o reino à força. Jesus, ele sempre vai deixar claro ali para eles, olha, meus amados, presta atenção, o Filho do Homem não vem para ser servido. Cadê aquele versículo que a gente falou que vocês tinham que decorar? Qual que era o versículo? Marcos 45. Lembra? Se você vai decorar um versículozinho de Marcos, começa por esse. O que diz lá? Veio... Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse aí é o texto-chave, inclusive, de Marcos. O Filho do Homem, ele veio para servir. O Filho do Homem é o servo sofredor. O Filho do Homem, ele veio morrer, para que através das suas feridas, das suas chagas, nós pudéssemos ser sarados. Mais uma coisa, então olha só, então você tem a situação, vamos entender aqui, tudo isso estou fazendo para a gente entender lá Marcos 11. Você tem a situação onde você tem a multidão que entende que Jesus é um profeta. Você tem os discípulos que entendem que Jesus é um Messias, mas só que não entendem que Messias que ele é. Mas tem um determinado momento, que foi o que a gente pregou na semana passada, que a multidão vai começar a enxergar Jesus de uma maneira diferente. Que vai ser com quem? Com o cego Bartimeu. Como que Bartimeu vai chamar Jesus? Filho de Davi. Olha, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Lembra, Aí o pessoal fica quieto aí, cego. Ele continuava gritando, gritava mais e mais, mais.
Jesus, filho de Davi. O que é filho de Davi? É a raiz de Jessé, é aquilo que a gente está falando, um rei messiânico. A multidão agora não estava somente entendendo que Jesus era um profeta, agora as pessoas fora do ciclo ali dos 12 já estavam entendendo que Jesus era o Messias. A multidão escutou, ele estava saindo de Jericó e estava indo para Jerusalém. A multidão escutou o cego falando, né? A multidão viu a cura, e aquela cura foi uma cura super impressionante, porque Jesus só falou assim: sua fé te salvou. Imediatamente, o cego, ele começou a ver. Aquilo impacta toda aquela multidão. Eles estão vendo, opa, agora sim chegou o nosso Messias, chegou aquele que nós esperávamos. Nós temos esses romanos aqui, eles chamavam os romanos de cães. Esses cães, esses romanos aqui, nos importunando, mas agora chegou o nosso Messias, chegou a nossa hora. Nesse contexto, Jesus agora tem que mostrar, dar um sinal indubitável, que ele era o Messias. Tinha que mostrar para aquela multidão que já estava caminhando com ele. O que Jesus ele faz? Ele toma muito cuidado. Se você for lá ler de novo, né, Marcos 11, de 1 a 6, você olha os detalhes de Jesus. Vocês vão sair daqui, pegou 2 discípulos, vocês vão sair daqui, naquela rua tem um jumentinho, que nunca foi sentado, né, que nunca foi montado, você vai trazer para cá, né? Porque eu preciso dele. Eles foram lá, buscaram, direitinho, seguiram exatamente os detalhes que Jesus tinha falado e o trouxeram. Na hora que eles olharam para Jesus, olharam para o jumentinho, os judeus, eles leem a palavra. Desde pequeno, todos eles conheciam a Torá, eles conheciam os profetas. Na hora que eles bateram o olho em Jesus, que tinha acabado de fazer um milagre, Jesus, onde a multidão já estava seguindo, e viram ele com um jumentinho, os discípulos tiram suas capas, né? Lembra que eles andam com capa? Lembra dos filmes, né? Que eles têm a roupa e normalmente eles andam com uma capa cobrindo a cabeça. Eles tiram as suas capas, os discípulos, e colocam lá, eles sentam. O que vem na cabeça dos judeus? Zacarias 9, verso 9. Vamos abrir de novo lá em Zacarias? Zacarias 9, 9. Que diz assim: alegrem-se muito, ó filhos de Sião, exultem, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até vocês, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Naquele momento, eles viram diretamente, eles viram se concretizar diante dos seus olhos. Zacarias 9:9. E eles identificaram. Porque na hora que eles viram aquilo, começou a virar um alvoroço. Nossa, é esse camarada mesmo, é esse que a gente tinha que esperar. Eles começaram a ver, tanto que houve um grande movimento entre as pessoas se alegravam. E aí Jesus, conforme ele ia caminhando ele estava montado no jumento, né? Estava lá no jumento, as pessoas tiravam as suas capas, né? Outros quebravam folhas de palmeiras, colocavam no chão, e ali iriam formando um tapete real, aonde Jesus estava passando como rei, como um rei de judeus. E aquele símbolo era muito forte, porque Jesus, ele estava vindo ali, não montado num cavalo, um cavalo que é símbolo de conquista, um símbolo de força. Não, ele estava ali sentado num jumentinho, que é um animal dócil, mostrando que ele viria trazer a paz. Mas o interessante
é ver como as pessoas enxergavam Jesus. Na hora que eles estão vendo ali, eles estão enxergando ali se cumprir a profecia de Zacarias 9:9. Aí a população começa a cantar e a gritar: salva-nos, Senhor! Salva-nos, Senhor! Em hebraico, como que é isso? Hosana. Salva-nos. 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 Mas salva-nos do quê? Do que eles queriam que ser salvos? Do quê? Era do pecado? Não. Eles queriam ser salvos de quem? Do Império Romano. Olha só a diferença. Jesus está vindo como um rei humilde, um rei de paz. E a galera está gritando: salva-nos, Senhor! Né? Bota para quebrar, vamos expulsar esses romanos. E eles continuam a falar isso. Se você for olhar lá no Salmo, a continuação, né, lá em Marcos, eles dizem assim, ó: Hosana, bendito! Bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, né? O reino de Davi. Aí vai acabar esse reino dos romanos, agora vai chegar o reino de Davi, nós vamos finalmente ver o nosso reino ser implantado aqui na terra, não vamos ser mais oprimidos, mas nós vamos ver agora o reino prometido ser instalado, hosana nas maiores alturas. O povo estava clamando, querendo revolução. Jesus, ele já tinha falado: eu estou subindo para Jerusalém para ser preso, julgado, entregue nas mãos dos gentios e morto. A visão e a expectativa messiânica deles fez com que eles olhassem para Jesus e, ao invés de verem o que realmente estava acontecendo, eles interpretaram errado as profecias. Isso é importante a gente entender, irmãos, que eu estava lendo os textos, tá? Eu falei assim, não é possível que esses camaradas erraram de uma maneira tão grossa, né? Na hora que eu estou lendo as profecias, eu tenho que falar. Eu não sei se eu tivesse lá, eu ia interpretar direito. Jesus, ele falava para os discípulos deles. Mas nem os discípulos deles, que Jesus falava: vou morrer, vão me matar, vão me prender. E nem eles entendiam. Imagina só nós, meros mortais. Os discípulos só vão entender o que está acontecendo ali, João fala, lá em João 12, só depois que Jesus ressuscita. Até então, eles nem compreendem o que está acontecendo. A expectativa messiânica deles tirou totalmente o foco deles. Aí que vem a dureza. Eles estavam adorando a pessoa certa, da maneira certa, porque eles estavam cantando salmos. Eles estavam fazendo um tapete real, acompanhando Jesus até entrar em Jerusalém, até ele chegar no templo. Então eles estavam adorando a pessoa certa, da maneira certa, pelos motivos errados. Olha só, hein? Pessoa certa, do jeito certo, pelos motivos errados. Tudo isso por conta da sua expectativa messiânica. Tudo isso porque o que eles olhavam para o futuro. Lembra que aquilo que a gente olha para o futuro determina a forma que a gente vive. Que eu falei logo no começo da mensagem. Essa expectativa também fez com que eles não enxergassem quem era Jesus de fato. Ele era o Messias, eles estavam certos. Mas não era o Messias de Amós, né? No último capítulo de Amós. Era o Messias de Isaías 53. E aquela mensagem de um Messias poderoso que estava ali para implantar um reino à força. Aquela mensagem ela foi entendida pelos saduceus. Se a gente vai olhar lá em Mateus capítulo 21, verso 15, você vai ver assim, ó, mas quando os principais sacerdotes e os escribas
Os principais sacerdotes são os saduceus. Quando os saduceus... Lembra dos saduceus? Quem que eram? Os sacerdotes. Quem que ajudava os sacerdotes? Os romanos. Quando eles ficaram sabendo disso, eles gostaram de saber que estava tendo uma pessoa ali falando que era rei dos judeus? Eles gostaram disso? Iam gostar disso? Aquilo ia mexer com eles, ia mexer até com o ganha-pão deles. Aquilo ali era uma afronta. Ele estava entrando ali e podia acabar com o negócio deles, que no final das contas era ganhar o seu din-din. Eles veem aquilo e Mateus ele deixa claro, mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, as crianças gritavam do templo, Hosana, filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você está ouvindo o que eles estão dizendo? Sim. Nunca leram da boca dos pequeninos e das crianças de peito, tirastes do perfeito louvor. Aqui ele está falando um pouquinho, mas aquilo que estava acontecendo, alguns estavam felizes, as crianças estavam cantando, mas os religiosos, os sacerdotes, ficavam bravos, indignados. E isso está acontecendo mais ou menos, irmãos, no domingo anterior à morte de Jesus. Aquela entrada triunfal de Jesus, e aquela semana que ele passa ali, né, porque Jesus ele entra, aí ele chega até ao templo, aí ele supervisiona, né, fala que ele observou tudo que estava ali no templo. Ele observou tudo e ficou quietinho. No dia seguinte, ele vai voltar e vai quebrar tudo. A gente vai falar disso na semana que vem. Mas vai botar todo mundo para correr. Vai sair quebrando tudo ali. Porque ele vai olhar o que está acontecendo ali no templo. Ele vai se indignar muito. Porém, era muito tarde. Né? Ele resolve descansar aquele dia. E na semana que vem a gente vai entender por que Jesus ele quebra tudo ali. O que aquilo tudo simboliza. Mas o importante é entender que as profecias do Antigo Testamento eles estavam se cumprindo. Jesus é o rei, ele chegou aclamado ali, mas o povo não enxergou que rei era Jesus. E acabaram, né? Isso vai ser sempre um problema dentro do ministério de Jesus. Eles enxergam, né, quem é Jesus, mas às vezes não recebem como ele é. Quero aplicar esse texto, irmãos. Nós, como cristãos, olha só que coisa importante que a gente acabou de aprender. Que, às vezes, você saber a Bíblia, conhecer a Bíblia, saber de Jesus, às vezes não quer dizer que você entenda realmente quem Ele é. Você até pode estar lendo, pode estar até vindo na igreja, participando dos cultos, participando da EBD, mas talvez possa ter alguma coisa que o impeça, ou a impeça de entender realmente quem Jesus é. Por isso, nós sempre temos que olhar para a palavra de Deus com muita humildade, porque não só é somente estudar, achar que eu conheço tudo a respeito de Jesus, não. Você tem que ter humildade para você buscar entender realmente. Os judeus, eles estudavam muito, conheciam as profecias, mas acabaram interpretando muitas delas errado. Por isso temos que ter humildade nesse sentido, para entendermos quem realmente é o Senhor. E por último, irmãos, assim, a última aplicação, que eu acho que é a mais importante para a gente, aqui, nós temos que tomar muito cuidado para não acontecer conosco o que aconteceu com os judeus daquela época de Jesus. Eu falei, eles adoravam a pessoa certa, da maneira certa e pelos motivos errados. Vamos lá, vamos repetir comigo. Adoravam a pessoa certa, da maneira certa, pelos motivos errados. Você acha mesmo que a adoração deles era válida? Porque
no final das contas, Deus, Ele não está se importando com a forma que você adora. Não é pela forma, mas sim pela sua verdadeira intenção. Os judeus, na época de Jesus, o adoraram, né? Clamaram, falaram hosana, tal, né? Cantaram, esperando um rei libertador que não era Jesus naquele momento. Jesus vai vir assim depois, mas não era naquele momento. Naquele momento ele era o servo sofredor. E aí a gente tem que perguntar, de verdade, qual que é o Jesus que a gente está adorando? É o verdadeiro Deus, aquele que está sentado à direita do Pai, aquele que nos trouxe a salvação? Ou você está buscando um Jesus que para você é um curandeiro? Ou que você está adorando um Jesus que para você é aquele que te resolve o problema financeiro? Ou é o Jesus que traz um afago à sua alma? Qual Jesus você adora? Tem um livro, eu não li o livro ainda, mas o título dele é legal. Deus não é o seu ídolo. Não é o teu ídolo. Deus não é o teu ídolo. E a gente tem que entender uma coisa, Deus não é ídolo. O que é o ídolo? Ídolo, normalmente, são aqueles falsos deuses que você faz alguma coisa para ele fazer alguma coisa para você. Se você pega numa religião de matriz africana, você vai ali numa encruzilhada, o que eles colocam lá? Um franguinho, uma farofinha, né? Bem gostosinho ali, deixa ali, né? Dá uma regadinha ali com uma cachaçinha ali, deixa ali. Para quê? Para que aquele Deus faça alguma coisa por ele. E tem gente que tenta fazer a mesma coisa com Deus, né? Não, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer tal coisa, tal, para que Deus faça alguma coisa por mim. Mas Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que você está fazendo. Você não vai mandar em Deus, porque Deus não é o teu ídolo. Pelo contrário, você que tem que fazer a vontade de Deus. Não adianta. Você que tem que fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu estou passando por problema. Isso é uma coisa que às vezes a gente tem que entender. Nosso Deus, Ele é misericordioso. Mas a coisa mais importante que a gente tem que entender é que nós estamos aqui para servir a Deus. Deus já entregou aquilo que era mais precioso para você, que foi Jesus Cristo morrer por você. Ele já foi o servo sofredor. Através das feridas de Jesus, nós fomos sarados, fomos salvos. Isso é o mais importante. Qualquer coisa que você ganhar acima, depois disso, aí é bônus. E a partir dali, nós teríamos que entregar a nossa vida incondicionalmente para Deus. Mas às vezes não, a gente quer fazer de Deus o nosso ídolo. A gente quer alimentá-lo para que ele faça alguma coisa para a gente. Você não precisa fazer isso. Você que tem que se entregar. Se você está fazendo isso, tentando negociar com Deus, tem que pedir perdão e entregar a sua vida de maneira incondicional a esse Deus. É isso que nós temos que fazer. Até mesmo os judeus aqui, quando eles estavam clamando aqui, salva-nos. Olha só, pedido, salva-nos. E Jesus estava vindo para salvar. E eles não estavam enxergando isso. Talvez você seja assim, esteja pedindo uma salvação temporal. E o que Deus quer mesmo é entregar a você uma salvação eterna. Uma salvação eterna. Deus não é o seu ídolo. Guarde isso, meu amado. Guarde isso, minha amada. E que Deus, possa realmente abrir os nossos olhos para que as nossas expectativas, voltando àquilo que eu falei lá no início, que a nossa expectativa a respeito do futuro não seja sermos ricos, que a nossa expectativa a respeito do futuro não é sermos saudáveis, ou sermos
poderosos, isso pode ter o seu lugar, mas não seja o seu foco. Que a sua expectativa a respeito do futuro seja estar a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Que essa seja a sua expectativa. Única expectativa. E aí você vai ver realmente quem realmente é Jesus. E aí realmente você vai poder tirar a sua capa. Você vai poder realmente estender para Ele um verdadeiro tapete real. Mas não a caminho da Jerusalém terrena, mas sim para Jerusalém celestial. Irmãos, guardem essa palavra e que vocês possam viver de uma maneira totalmente diferente, entendendo quem é o verdadeiro Messias. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Vamos orar agora, irmãos. Eu gostaria agora que você fechasse seus olhos, fizesse uma reflexão. Falamos bastante coisa aqui, né, nessa noite. Faça uma reflexão. O grupo de louvor pode vir à frente, tá? Pode vir aqui, chegando aqui. Irmãos, olha agora para você. Que Deus você tem adorado? Quem é realmente o Senhor para você? Qual que é a sua expectativa a respeito do futuro? Se não for numa expectativa eterna, talvez seja o momento de você pedir perdão e alinhar a sua expectativa com a expectativa de Deus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Pai, as nossas vidas, Pai. Pedimos, Pai, perdão porque temos tido expectativas diferentes de um Messias que, ao invés de nos salvar para a vida eterna, temos esperado um Messias que vai trazer uma salvação temporal. E nós queremos pedir perdão, Pai, por conta disso. Porque o Senhor Jesus, Ele veio aqui à terra para nos dar a salvação, nos libertar da ira de Deus, para que nós pudéssemos agora viver, Pai, eternamente contigo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir perdão porque nós temos entendido errado muitas coisas. Mas hoje, Pai, nós queremos ter esse entendimento pleno para vivermos de uma maneira diferente. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajudes, Pai, a vivermos com a expectativa correta. E como nós já vimos hoje, quando nós temos a expectativa correta, nós vivemos de maneira correta. Nos ajude, Pai, porque nós somos falhos. Nós te louvamos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Aleluias, irmãos. Que você tenha uma semana abençoada. Pense bastante nisso. Reflita sobre isso. Para que Deus possa realmente estar para que você possa chegar assim num nível diferente de relacionamento com Deus.